Bom, meu nome é Everton Quevedo, eu falo então de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu atuo no ensino superior de uma rede privada. Tá? Durante esse período então da pandemia, a instituição ela apostou então nas aulas remotas, né, num processo emergencial então, para a realização das aulas para o segmento do semestre. Nós chegamos a ter 2 aulas presenciais e na sequência então já houve aí os decretos de afastamento, né? E nós usamos para isso o portal da própria instituição, né, o Blackboard, né? Enfim, um portal que a instituição, né, disponibiliza. Então, nós tivemos algumas reuniões com a coordenação do curso, né? Fomos orientados, então, a como proceder, né? E realmente tivemos autonomia, né? Respeitando aí todas as normativas institucionais, mas tivemos autonomia aí para montar as nossas aulas, né? E prosseguir o semestre. Então, né? As dificuldades que a gente encontrou num primeiro momento, né, foram de ordem técnica em relação ao o próprio Blackboard, por exemplo. Nós já utilizávamos, sim, a ferramenta, né, mas com questões muito mais pontuais, né, como difusão de arquivos, né, textos, né, nesse sentido. Então, com a questão remota, a gente teve que aprender então a lidar com o sistema de outra forma, né, a aprender a como fazer vídeos, gravações, a como fazer aulas ao vivo, né. Então foi as primeiras semanas aí a gente teve um pouco de dificuldade com isso, né, até aprender, né. Por parte dos alunos, as dificuldades que a gente percebe é a questão da internet mesmo, né? Num primeiro momento, muitas pessoas em casa, todo mundo utilizando a internet para os seus trabalhos, né, remotos, para as suas aulas. Então, a internet dava um pouco de problema nesse sentido, né? A questão do acesso, né? Então, percebendo essas dificuldades dos nossos alunos em relação à internet, a gente pensou em algumas estratégias, né? Em disponibilizar, então, sempre as gravações das aulas, né? Para quem naquele momento, naquele horário, não tenha conseguido, então, participar das aulas ao vivo, né? Então, a gente gravava e depois disponibilizava, né? A gente começou a dar dicas de como que de como o uso da internet tinha que ser feito nesses horários de aula, né? Pedir, por exemplo, para que não usasse nenhum tipo enfim, Netflix, enfim, naquele momento, né? Que outra pessoa da família não usasse para que a internet ficasse liberada, né, para o aluno. A gente disponibilizava, então, como eu disse, as aulas, né? Então, a gente foi percebendo algumas dessas questões, né? Foi dando mais tempo para que os alunos realizassem as atividades, né, os trabalhos, né? Foi nessa ordem, né, as nossas atividades. Em relação à secretaria, né, nós recebemos orientações de como proceder, né, para o preenchimento dos materiais necessários, né, as chamadas, né, a alteração do plano de ensino, né, porque acabou alterando, né, tivemos que ter uma adaptação aí no processo. Então, né, a gente foi bem orientado, considero que fomos bem orientados para essa reorganização, né, do material. Em relação à aprendizagem dos alunos, né, eles questionavam muito a perspectiva remota, né, que não estavam adaptados, que haviam escolhido um curso presencial justamente por não se adaptar a essa perspectiva remota, né, do EAD, e nós dizíamos que não era EAD, que era só um processo, então, como de fato né, um processo temporário, né, uma forma de nós adiantarmos o semestre. Então, a gente recebia muitas queixas dos alunos nesse sentido, né? Mas, no modo geral, pelo menos com as minhas turmas, eu senti um bom aproveitamento, né, do processo de aprendizagem, né? Então, isso refletia-se nas discussões, né, nos debates que a gente tinha durante as aulas, né? Então, eu percebo que, nesse momento, né, passado aí as dificuldades iniciais das primeiras semanas, até todo mundo se adaptar com a sistemática, né, com o programa, né, as coisas fluíram bem.
Bom, hoje, né, eu percebo então que a sistemática aí digital, né, o uso dos meios eletrônicos, ela facilita em muito as nossas atividades, né? Então hoje a gente sabe que pode realizar eventos, atividades, participar de cursos, né? Mesmo que essas atividades estejam sendo realizadas em outros locais, né? Então a gente consegue trazer isso também para a dinâmica da sala de aula. Eu, né, particularmente aprendi muitos recursos, né, muitas técnicas, coisas que acabava desconhecendo por conta, né, da não utilização aí de forma cotidiana dessas ferramentas, né? Então acredito que para mim, enquanto profissional da educação, né, isso tenha sido muito positivo, né, olhando por esse prisma. Então, sim, né, quando todo esse processo, a pandemia terminar, e a gente espera que acabe logo, né, com certeza, né, vou estar inserindo aí muitas perspectivas novas, né, um olhar diferente, né, e fazendo uso de forma mais elaborada, então, dessas tecnologias para o desenvolvimento das aulas, né. Isso é certo, isso é algo, né, que eu tenho presente, né? Estou inclusive fazendo alguns cursos, né, tendo alguns treinamentos para aprimorar, né, as atividades nesse processo e é óbvio, né, depois que tudo isso acabar, né, continuar então, né, nessa mesma linha.